tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem tocar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido eu estou, quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem tocar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir eu estou, quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Hoje na cabeça e meu cálice faz transbordar. E quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir eu estou, quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Olá, queridos irmãos, igreja amada do Senhor e amigos que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês para celebrar a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Porque se as circunstâncias querem entulhar nossos poços, Deus é poderoso e gracioso para nos dar força, para mantermos a nossa fonte a jorrar e jorrar para a glória de Deus. E é com essa alegria que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tomar a sua Bíblia aí, seja qual for o formato. Se você não tem como acessar uma Bíblia, eu quero que você me acompanhe na leitura. Salmo de número 95, um convite da parte de Deus, um convite feito da parte de Deus pelo salmista, para que juntos venhamos celebrar, glorificar ao nosso Deus. Salmo 95
verso 1, a palavra do Senhor diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Celebremos com alegria ao Senhor. E esse convite é para mim, é para você, e eu quero chamar você a, junto conosco, celebrar com uma alegria ao Senhor. Ele é o rochedo da nossa salvação, ou seja, nele a nossa salvação é sólida, ela não oscila, ela não tem por que desmoronar, porque ela está fundamentada no nosso Senhor. Com essa alegria, quero convidar você a orar para celebrar ao Senhor. Querido Deus, te damos graças por mais essa oportunidade. Podemos entrar na tua presença por intermédio do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Podemos te adorar, poder rasgar o nosso coração em louvor diante do Senhor, na certeza de que nada pode nos impedir de louvar ao Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor o nosso louvor, certo de que o Senhor há de derramar sobre nós o teu Espírito, para santificar as nossas vidas e fazer-nos continuar ainda mais louvando com alegria o Senhor. Tu és o rochedo da nossa salvação. Em Ti, ó Deus, estamos firmados, fundamentados, e por isso não vacilamos. Deus, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, querido irmão, amigo. Celebremos ao Senhor, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. Daqui a pouco eu volto para meditarmos na palavra de Deus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé eu posso ver algo
abençoar a nossa vida, venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, curar os enfermos, libertar os cativos, levantar os caídos, animar os desanimados. A Senhor, pode fazer essa obra para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Não cessarão os seus frutos e viverá. Graças a Deus, coisa maravilhosa podermos louvar ao Senhor com a certeza de que jamais seremos vencidos, derrotados, porque a graça de Deus é que nos sustenta. É para mim um privilégio poder estar mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez na carta de Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, aos Gálatas, no capítulo de número 5, nós vamos ler os primeiros versículos, a partir do verso 1, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1, dando um tempinho aqui para você encontrar na sua versão.
Gálatas 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Oremos. Querido Deus, te damos graças por essa linda oportunidade. Te louvamos pela vida dos irmãos que aqui estão e te louvamos pela vida daqueles que nos acompanham através do nosso canal da internet. Tecnologia que nos permite, ó Deus, transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo a tantas vidas que muitas vezes não podem estar em um lugar físico juntamente com outros irmãos. Pai, nós te damos graças por essa linda oportunidade. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha nos auxiliar, nos ajudar neste momento, ó Deus, de meditação. Que a Tua Palavra encontre abrigo nos nossos corações e produza em nós, Senhor, aquilo para o que o Senhor a nos envia. Abençoa, meu Deus, nossos corações com Tua Palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Queridos amigos que nos acompanham, eu quero falar um pouquinho com você a respeito desta liberdade que Cristo veio nos oferecer, veio nos dar através do seu sacrifício. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, o Senhor diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o texto que nós lemos de Gálatas 5, no versículo 1, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele reforça dizendo: permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos, eu realmente quero chamar a sua atenção para esta palavra, porque ela é fundamental para a nossa vida cristã. Quando Jesus, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus segundo João, quando ele diz aos judeus que haviam se convertido a ele diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês realmente serão meus discípulos. E sendo discípulo de Jesus, ora, o que é um discípulo? Senão aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. Por isso é que Jesus disse que se aqueles judeus convertidos a eles permanecessem na sua palavra, permanecessem nos seus ensinamentos, aí eles seriam verdadeiramente discípulos de Jesus. Não dá para qualquer um de nós declarar-se discípulo de Jesus sem, todavia, pautar a nossa caminhada, a nossa vida fora dos ensinamentos de Cristo. Não, nós não poderíamos nos declarar discípulo, como não podemos, do ponto de vista da vida comum, nos declarar discípulo de quem quer que seja, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do conhecimento, se nós ignoramos os ensinamentos, os pontos de vista desse a quem consideramos mestre. Não,
Por isso é que Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E como meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí vem a palavra, através do apóstolo Paulo, aos cristãos da Galácia, dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme de maneira a não se deixar mover para fora daquilo que garante a nossa liberdade. Por isso é que ele diz: permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Sabe, queridos irmãos e amigos que nos assistem, por séculos, eu diria por milênios, a religião tem sido usada como instrumento de manipulação e escravidão de mentes incautas e descuidadas. Não, ninguém pode jamais acusar a Cristo e ao cristianismo de ser um instrumento de escravidão, porque Cristo veio para nos libertar. E ser cristão é ser livre para seguir a Cristo espontaneamente, por uma decisão pessoal, sem jamais se deixar escravizar por qualquer pensamento que seja. Por isso que Jesus nunca nos impôs segui-lo, mas sempre nos convidou. O convite de Jesus nos permite escolher, tomar uma decisão, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Agora, sabe, queridos, para sermos livres, precisamos conquistar a nossa liberdade. É claro que a liberdade que Cristo nos deu, Ele nos conquistou, porque ela só poderia ser conquistada através do seu sacrifício. Mas Cristo oferece-se em sacrifício e chama-nos a ser os seus discípulos, a segui-lo, para que nós realmente sejamos livres. Por isso é que ele diz em João 8,32: conhecereis a verdade é Cristo, a verdade são os seus ensinamentos, e ele diz: e a verdade vos libertará. A verdade me liberta, e a verdade me dá condição de permanecer livre. Não, Cristo nunca escravizou e nunca fez de escravo os seus discípulos. Cristo é aquele que vem para chamar homens e mulheres livres para segui-lo espontaneamente, com alegria, com liberdade. Não podemos ir. E é interessante que Paulo, um judeu, falando aos cristãos da Galácia, que agora estavam voltando outra vez para o jugo da lei, e ele diz que ele chama a atenção, dizendo: ora, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ora, se vocês foram libertos por Cristo, permanecei firme na liberdade que Cristo nos deu, e não permitais ser outra vez escravizados, dominados. É importante que eu e você saibamos que na liberdade de Cristo, nada, situação nenhuma pode nos escravizar. E hoje em dia, muitos estão se deixando escravizar por muitas coisas, por muitos pensamentos, muitas ideias que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. E sem se aperceberem, estão se submetendo outra vez a jugos de escravidão. O apóstolo Paulo, escrevendo, chamando a atenção para essa situação de dependência e de escravidão, de ignorância da liberdade que Cristo veio para nos conquistar, diz que são levados por pensamentos humanos, enganosos, que com aparência de piedade nega a eficácia do poder de Deus. Poder de Deus para nos manter livres, confiantes e praticantes do Evangelho de Cristo. Chamo a atenção outra vez,
que não seremos livres se não andarmos segundo os ensinamentos de Cristo. Por isso ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Em Oséias, lá no Antigo Testamento, o Senhor, através do seu profeta, já nos chamava a conhecer a verdade, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o versículo traz uma segurança para nós, quando ele diz: assim como a alva é certa a vinda do Senhor. Nós não temos por que duvidar, nós não temos por que nos deixar demover, como os cristãos da Galácia, que uma vez libertos pelo Evangelho de Cristo, querem voltar novamente ao jugo da lei. Era contra esse jugo que Paulo exorta aos Gálatas e exorta a cada um de nós a não nos deixarmos outra vez escravizar por pensamentos que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Não nos esqueçamos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A nossa adoração ao Senhor tem que ser espontânea, a nossa adoração ao Senhor tem que ser desprovida porque qualquer sentimento de medo. Vou adorar o Senhor porque tenho medo de ser castigado. Eu vou oferecer algo ao Senhor porque tenho medo de sofrer consequências. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo porque tenho medo. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Eu não sirvo a Deus com medo de qualquer condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu sirvo a Deus como expressão de liberdade e expressão de gratidão. É para isso que Cristo nos chamou. Agora volto a dizer: não se conquista a liberdade sem esforço, não se aprofunda no conhecimento sem esforço. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta, ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E por que Paulo chama Timóteo a fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus? Porque sem a graça do Senhor, não suportaria as aflições que lhe aguardavam no exercício do seu ministério. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Sem crescer no conhecimento do Senhor, sem crescer na graça, ou seja, sem desfrutar cada vez mais da graça do Senhor que nos é oferecida, nós não suportaremos, nós não viveremos em liberdade. Por quê? Porque o mundo tenta nos aprisionar de todas as maneiras, e não raro usa a religião, para aqueles que não conhecem a verdade, para escravizá-los com seus dogmas e com seus ensinamentos, que o Senhor mesmo chamou de doutrinas de homens. Queridos, se você quer ser livre, viva a palavra de Jesus, viva o Evangelho de Cristo, porque é ela que nos liberta. Ela é a verdade que nos liberta, quando Cristo mesmo disse aos seus conterrâneos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que foi que Jesus, se você continuar lendo o capítulo 8 do Evangelho segundo João, o que foi que os judeus, os fariseus sobretudo, que questionavam Jesus, disseram: nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Eles eram escravos daqueles que lhes escravizavam com ensinos, com doutrinas de homens que nunca poderia libertá-los. Mas Cristo nos libertou. Para a liberdade foi o que Ele nos chamou. Agora, precisamos realmente entender que toda liberdade tem um preço, todo crescimento exige esforço e toda conquista de espaço requer de nós uma decisão. Isaías 54, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: canta alegremente, ó estéril, tu que não destes à luz, tu que não sofreste dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher desamparada do que os filhos da mulher casada. O Senhor estava se referindo à desobediência de Israel e falava àqueles que se mantinham fiéis para cantar alegremente. Por quê? Porque viria tempo de refrigério, tempo de frutificar. E o versículo 2 diz que
devemos fincar bem as nossas estacas, estender os toldos da nossa habitação, porque nós vamos crescer, nós vamos transbordar, e nada pode impedir, quando nós tomamos a decisão no Senhor, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas ninguém finca uma estaca profunda sem esforço, a menos que você finque na areia. Mas só os homens imprudentes constroem a sua casa na areia, para fincar bem as nossas estacas, para que as nossas cordas sejam amarradas e a nossa tenda ampliada. Temos que fincar estacas profundas no conhecimento de Deus, e só conhecimento da verdade em Cristo fará com que tenhamos raízes profundas, estacas bem fincadas, para que jamais os ventos das adversidades venham derribar a nossa tenda. Ah, meu querido irmão e amigo, quantos têm sucumbido diante das tempestades do mundo, carregada de enganos, muitas vezes muito bem coloridas, fantasiadas, mas sem fundamentos. Muitos caem no engano. Mas aquele que é discípulo de Cristo, bem formado na sua sã doutrina, no conhecimento da verdade que é a sua palavra, jamais cairá nos enganos do mundo. Não há crescimento sem esforço, não há como permanecermos firmes sem esforço. Isaías 60, o Senhor diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Senhor nunca ignorou as circunstâncias que nós, os seus filhos, iríamos enfrentar. E o versículo 2 ele diz: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti surge resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Eu me lembro quando Paulo escreve a Timóteo, e ele traça o cenário de queda do homem, mas ele diz para Timóteo: tu porém permanece sóbrio, tu porém permanece naquilo que foste ensinado, sabendo de quem tu aprendestes. O Evangelho, ou Isaías 60, o Senhor diz: as trevas cobrem a terra. Queridos irmãos, amigos que nos assistem, que nos ouvem, é verdade que o mundo sucumbe na imoralidade, no engano, mas sobre aqueles que confiam e esperam no Senhor, nasce a glória do Senhor. Jamais andará em trevas. O Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem andar comigo não andará em trevas. Mas nós temos que nos dispor, nós temos que tomar uma decisão. Eu faço uma pergunta a você: você está disposto a tomar uma decisão de se levantar para viver a liberdade para a qual Cristo nos conquistou? Esse é o desafio para nós. Não há como prosperar sem esforço. Em Josué capítulo 1, logo depois da morte de Moisés, quando o Senhor chama a Josué, ele diz: dispõe-te agora. É agora, não é amanhã, não é depois, não é daqui a um mês, não é como disseram aquele homem a Jesus. Quando Jesus o chamou, ele disse: deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, era como dizer: Senhor, eu não posso agora primeiro sepultar o pai. Não é que o pai estava morto, mas era dizendo: deixa o meu pai morrer, aí eu vou então te servir. E o Senhor disse: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Sempre haverá alguém para sepultar. Longe do Senhor está dizendo aquele homem que desprezasse a sua família. Absolutamente. O que ele está dizendo é que o momento de tomarmos a decisão de seguir a verdade, para que a verdade opere a libertação em nós, é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. E você pode, mas a decisão é sua. A liberdade já nos é oferecida, mas eu e você precisamos decidir por viver livres ou debaixo do jugo da escravidão. Deus diz para Josué: Moisés é morto, dispõe-te agora e faz esse povo passar a terra que eu prometi dar. Não era uma missão fácil.
Josué andava com Moisés e já tinha visto a luta de Moisés. Ao longo dos 40 anos que ficaram no deserto, era preciso esforço, era preciso coragem, mas todo aquele que se dispõe não avançará sem contar com a ajuda do Senhor. E Deus diz a Josué: não te mandei eu? Ou seja, sou eu que estou te mandando. Queridos irmãos, quando Jesus disse aos seus patrícios, aos seus conterrâneos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo: se vocês andarem comigo, se vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês serão livres. Meus queridos irmãos e amigos, eu fico triste quando eu vejo o povo de Deus muitas vezes se submetendo a julgos de homens, vivendo submissos a doutrinas, ensinamentos enganosos, porque não conhecem a palavra de Deus. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo, e o apóstolo Paulo diz: não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Permaneça livre, e só em Cristo temos verdadeira liberdade. Paulo, que era responsável pelo crescimento espiritual de Timóteo, exorta-o a buscar força no Senhor. Lá no capítulo 2, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te. Esse fortificar-se é manter, como nós lemos no Salmo 95, nossos pés fundamentados no rochedo da nossa salvação, salvação que não vacila, salvação que não muda. Jesus é a rocha que nos sustenta, que sustenta a nossa salvação. Ele não vacila. A palavra de Deus diz que nele não há sombra de variação, não há sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nessa verdade que, uma vez libertos da escravidão do pecado e dos enganos do mundo, é nessa liberdade, Cristo Jesus, que devemos permanecer. Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Continua Paulo dizendo: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Ora, o que tem isso a ver conosco? Nada. No sentido da circuncisão, não. Mas o que Paulo estava dizendo é que os cristãos da Galácia estavam sendo persuadidos por judeus que se declaravam cristãos, mas que consideravam que era necessário manter-se debaixo dos ensinamentos da lei. E Paulo, judeu, mas convertido a Cristo, disse: se vocês se deixarem de circuncidar, vocês vão novamente a se submeter ao jugo da lei. E se submetendo ao jugo da lei, vocês vos desligastes de Cristo. Queridos irmãos, quando nós nos desviamos dos ensinamentos de Cristo, nós nos desligamos dele, porque não há como nos mantermos em Cristo, senão nos mantivermos na obediência do Evangelho de Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja que Paulo não se exclui da necessidade de manter-se ligado a Cristo. Por isso que ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, a todos nós que confessamos a Cristo. Para a liberdade, a única coisa que nos faz cativo é a obediência a Cristo. A única coisa que nos mantém cativos é a obediência a Cristo. Ora, mas se Cristo nos chamou para a liberdade, a nossa obediência a Cristo nunca nos fará escravo.
Seremos livres porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se deixe escravizar por os ensinamentos enganosos que a palavra de Deus diz que são ensinamentos dos homens. Jesus Cristo, quando no seu ministério exortava contra os fariseus, contra os doutores da lei, ele diz: vocês colocam um fardo pesado demais sobre os ombros dos homens, mas não usam um dedo para movê-los. Eram escravos de uma religião morta, uma religião que não libertava. Queridos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para vivermos na luz. E quem anda com Cristo jamais andará nas trevas. Você quer ser livre? Cristo é a nossa liberdade. E para a liberdade foi que Ele nos chamou. Venha para a liberdade de Jesus. Permaneça nos ensinamentos de Cristo e verdadeiramente serás discípulo de Jesus. Você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Como ficamos tristes quando nós vemos tantas pessoas escravizadas por caprichos humanos, por ensinamentos humanos, quando deveriam ser livres para seguir a Cristo. Venha. Se você se acha cativo nesta hora, Cristo é a tua liberdade. Cristo tem a libertação que você precisa, porque Ele nos chamou para a liberdade. Você está disposto? Amém. Você precisa tomar a decisão. Decidir seguir a Cristo para ser livre e permanecer em Cristo para permanecer em liberdade. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças, porque o Senhor veio para nos libertar da escravidão do pecado. Senhor, como nós ficamos tristes muitas vezes quando vemos pessoas que confessaram o Senhor como seu Salvador e se deixam escravizar por circunstâncias e por situações completamente contrário ao ensino do teu Evangelho. Pai querido, te damos graças porque a tua palavra é libertadora. E quando nós abrimos o nosso coração para ela, como fazemos neste momento, o fazemos porque queremos ser livres e permanecer na liberdade para a qual o Senhor nos conquistou. Liberta, Senhor, aquele que se acha cativo e mantém livre aquele que caminha com o Senhor. Liberta, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Firma, Senhor, os nossos passos na rocha, no rochedo da nossa salvação, que é o Senhor. Que andemos pela Tua palavra e que jamais venhamos nos deixarem enredar por vãs filosofias, por ensinos e doutrinas de homens, mas que permaneçamos firmes nos Teus ensinos, porque queremos ser verdadeiramente Teus discípulos, conhecer a verdade, certo de que a verdade nos libertará. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, abençoa, meu Deus, aqueles amigos que nos assistem, que ouvem a Tua palavra, e que eles possam também desfrutar da liberdade para a qual o Senhor veio nos libertar. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, que nós te damos graças por sermos libertos em Cristo, e oramos para que o Senhor liberte aqueles que ainda hoje se acham cativos. Em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe sua vida, querido irmão, querido amigo, que a liberdade de Cristo alcance a sua vida e que você permaneça livre, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.